O que você está escutando agora? Além desse som do ventilador, além desse som da música, além do som de alguns passos, o que você tem escutado agora? Você tem problema com o silêncio? Essa é a pergunta que eu te faço. E no final você responda para você. Você tem problema com o silêncio? Abra sua Bíblia em Mateus 14. E a gente vai ler do 1 ao 14. Aqui narram uma parte da história de João Batista, que diz assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos? Por isso estão operando nele poderes milagrosos? Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. Mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Coisa macabra, né? Parece umas brincadeiras aí de Halloween. Continuando. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um deserto. Só até aqui. Então a gente está diante de um problema onde João, que veio abrir o caminho, que foi designado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Eles tinham um parentesco mas acho que nunca tiveram assim um contato maior. A não ser quando Maria estava grávida e Isabel também, a mãe de João, quando se encontraram e os bebês, né, chutaram ali, os bebês sentiram a conexão. Os bebês sentiram a conexão. João e Jesus. E nesse tempo, né, Herodes, nervoso, bravo, foi induzido, manipulado por Salomé, e ela pediu a cabeça de João Batista. Porque João não tinha medo de falar a verdade. João não tinha medo de falar o que Deus colocava para ele falar. Ele não tinha medo disso. Ele ia e pregava. E o interessante é que João não pregava lá nas cidades. Ele não ia lá para os centros, né, onde tinha população para pregar. Ele ficava lá no deserto.
sozinho. Ele ficava lá. Mas as pessoas que queriam ouvir de Deus a verdade, que queriam ouvir uma pessoa que falasse a verdade, ia até o deserto. Ia atrás de João. E João pregava no deserto. E João pregava para essas pessoas. E João não tinha meias palavras. O que Deus colocava para ele falar, ele falava. Gostasse ou não gostasse. E aqui acontece que a mulher de Herodes não gostou dele ter exposto ela, falado, né, de que ela estava tendo um caso com o irmão. Não gostou. E aí ela pede uma maneira de tirar a cabeça de João, de matá-lo, mas não podia matar de qualquer jeito, porque senão Herodes era um rei. Ele ia ficar mal na fita. Iam chamar ele de sanguinário. Apesar que uma maldade dessa, né? E aí o que acontece? Salomé, né? A mãe, percebendo que Herodes já estava de olho na menina, né? Bota a menina para dançar. E a menina dança para ele, né? Sensualiza para ele. E ele fica tão feliz que ele esquece, se precipita e fala: pede o que você quiser. Me pede o que você quiser e é seu. Porque ele gostou daquela dança. Ele gostou daquela sensualidade toda. E mexeu com o homem. E quando uma mulher quer mexer com um homem, ela sabe como fazer, né? Nós somos mulheres, a gente entende muito disso. E aí aconteceu que mexeu com ele. E aí prometeu, né? Ele prometeu na frente dos convidados e tal. Só que ele não queria matar João Batista, não. Ele não tinha raiva dele. E outra, João Batista não me perturba. Ele está lá, ó, lá no deserto. Ele não está aqui. Quem quiser ouvir, vai lá. Mas ele não está aqui, ele está lá. Então, não atrapalhava ele em nada. Mas, agora, ele não podia voltar na palavra que saiu da boca dele. A palavra precipitada que saiu da boca dele. A palavra dentro daquele envolvimento, agora não tinha mais como voltar atrás. Agora era a palavra de um rei. E ele foi lá. Mandou decapitar João, prendeu João, amarrou João e decapitou João. E agora João morto. A notícia chega até Jesus. A notícia chega. Os discípulos de João foram contar para Jesus o que tinha acontecido. E quando chega para Jesus essa situação, Jesus toma um impacto. Porque pensa bem, ele está lá abrindo caminho, ele está lá no deserto, Jesus tinha sido batizado por ele, por João, tinha honrado, né, a vida de João, porque batizar o mestre tinha honrado a vida de João, de João, e agora Jesus sente. Ele sente quando ele ouviu a notícia. Olha aqui no 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco. Ele está ali no barco, a multidão está lá, esperando ele, a multidão está ali. Mas quando ele ouve, ele sai do barco e, em particular, ele vai para um lugar deserto. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá para a solitude. Solidão e solitude são duas palavras que levam a pessoa a um isolamento. Solidão, a pessoa se isola. Solitude, a pessoa também se isola. A diferença é que a solidão é um sentimento de estar só, sem propósito nenhum. Ela não tem propósito. E o pior, ela vai acompanhada de dor e de tristeza. Ela não tem propósito nisso. Ou ela é isolada porque isolam ela, as pessoas a rejeitam e ela traz essas dores com ela traz esse sentimento com ela, e aí ela se isola.
Ela acredita em tudo que estão falando, ela acredita em tudo, sabe assim, as rejeições, e ela se isola, ela prefere ficar na solidão. E não tem tempo. E ela não tem tempo. Ela, quando se isola, ela não tem um tempo. Ela não diz que é por um dia, por 2 dias, por 3. Não, ela só quer se isolar. E isso vai trazendo dores, tristezas, e só vai aumentando. Já a solitude, não. A solitude também é um sentimento de isolamento. Também é um sentimento de estar só. Também. Só que tem um propósito. A solitude tem um propósito. Você escolhe. Você quer. Porque tem um propósito. E qual é esse propósito? É um contato. É uma conexão com você e com Deus. É o momento que você entra dentro desse isolamento, sabendo que não é por muito tempo. Você entra nele só para ficar um pouquinho sozinho para ouvir você. Quando eu era criança, quando eu fiz isso aqui no começo, meu pai praticava muito isso com a gente, quando criança. E eu falo para vocês, pais, pratiquem isso com seus filhos. Ensine-os a ter solitude. Meus pais, o que ele fazia? Ele chegava em casa e ele... Vem aqui. E a gente achava que ia ganhar doce, que ia ganhar alguma coisa. Vem, meninas, vem cá, vem cá. Nós éramos em 3. Vem, meninas, vem. E a gente corria lá para a sala e sentava. E meu pai parava. E ficava olhando. E a gente ficava olhando para a cara dele. E ele ficava ali. Até que a gente cansava de ficar olhando para a cara dele, a gente abaixava a cabeça, deitava, ficava deitadinha. E aí ele começava. O que vocês estão ouvindo? O que está acontecendo? O que você está ouvindo? Olha, meu pai falava, olha, eu escutei. Nossa, parece que tem um passarinho lá fora. Aí a gente já... tem um passarinho. Tem um não sei o quê. O cachorro. O cachorro da vizinha. Eu vou falar o nome da cachorra. Não tem ninguém aqui com esse nome, não. A Vanusa. A cachorra da minha vizinha chamava Vanusa. A Vanusa. Era cachorra mesmo. Era uma cachorra bem branquinha. Eu gostava dela. E a Vanusa latia muito, né? Então a gente ficava ali. Meu pai fazia isso há uns 15 minutos. Sabe para que isso? Para acalmar. Porque ele chegava do trabalho e ele não queria gritar com a gente. E ele sabia que a gente ia aprontar. Ele sabia que eu ia brigar com a minha irmã, porque eu era a mais briguenta de todas. Eu é que a brigava mais. Ele sabia que eu ia cutucar minha irmã. Ele sabia que a gente ia fazer isso. E para o meu pai não bater, porque o meu pai era contra bater. Meu pai não batia, eu nunca apanhei do meu pai. Meu pai fazia isso com a gente. Ele acalmava a situação logo que chegava. Enquanto minha mãe estava preparando a comida lá, a gente estava lá. Ele estava fazendo isso com a gente. Ele nos levava a ter um momento com a gente mesmo. E com ele. Olha só, e com ele. Porque ele falava. Ele ficava falando as coisas que aconteciam lá fora. E ele trazia isso. E aí quando terminava, sabe, a gente não tinha vontade de brigar. A gente ia conversar. O que você ouviu? O que você não ouviu? E aí a gente estava mais tranquila, porque a gente não estava agora querendo a atenção dele, buscando a atenção dele, porque isso ia fazer... A gente brigava por causa da atenção dele. A gente ia acabar brigando. Então meu pai acalmava essa situação. Então a solitude é isso. É um sentimento de estar só, com um propósito. É isolar-se voluntariamente, de forma para que eu entre em contato comigo. E quando eu entro em contato comigo e entro em contato com Deus, o que gera em mim? Gera autoconfiança. Porque eu confio agora, porque eu confio em mim. Eu parei, eu ouvi a voz de Deus, eu me ouvi. Eu ouvi, eu mesmo dizendo, mas você aprontou hoje, hein? Mas você já pediu perdão a Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Não, não falei. Então está na hora.
Eu falei comigo. E quando eu ganho a autoconfiança, eu também trago o amor próprio. Eu trago esse amor por mim. Eu trago esse amor próprio. E trazendo o amor próprio, eu trago o quê? O domínio próprio. Porque agora eu consigo dominar essas emoções que estão todas atrapalhadas. E aqui, quando eu vejo Jesus impactado pelaquela notícia, e ele sabendo que ele também ia para a morte, ele sabia disso também. E agora ele vem, ele sai, ele vai para um lugar secreto, ele desce do barco. Gente, se ele estava no barco, é porque ele estava indo para algum lugar para falar com a multidão. O Senhor, ele estava sempre no barco e as pessoas estavam seguindo ele. Onde ele estava, tinha uma multidão seguindo ele. E foi o que aconteceu. Ele estava lá no barco, a multidão estava seguindo, e aí quando vem a notícia, ele... Antes de eu reclamar, antes de eu xingar, antes de eu amaldiçoar o Herodes, antes de eu amaldiçoar Salomé, antes de eu desejar mal, desço do barco e saio. Jesus sai e vai falar agora em secreto. Olha aqui. Para um lugar deserto. Secreto. Agora ele está lá. No secreto dele. Mas ele sabia. Tem uma multidão me esperando. Quantas vezes nós, por falta de ter esse momento de solitude, a gente abandona tudo, sabendo que tem uma multidão esperando a gente. Quantas vezes eu, Márcia, mais de 20 anos no Evangelho, mais, né? Muito mais, né? Eu não vou falar a minha idade. Ele ainda confirma, mais assim. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos nessa carreira com as crianças. E quantas vezes eu tive que entrar nessa solitude antes de sair da minha casa, porque a vontade era de não vir. A vontade naquele dia era de não vir, de não fazer, de não pregar, de não cantar musiquinha. Quem é que postou lá? Ah, foi ela, foi a Aline. Mandou para mim. O pessoal não pode ver nada de infantil que manda para mim. Sabe? Quantas vezes, quando eu ouvi aquilo, que responsabilidade é essa? O que faz aí? Só canta musiquinha e conta historinha? Quantas vezes a vontade era de parar, ou de chegar, nem chegar aqui, ou de chegar, ficar de cara emburrada. Quantas vezes? Mas eu ia para o meu secreto, eu ia para um lugarzinho quieta, eu me isolava com um propósito. Eu preciso estar lá com as minhas crianças. Com um propósito, Luana. Eu preciso estar lá com aqueles adolescentes. Eu preciso estar. Então eu me isolo, respiro, trago a conexão minha com o Senhor. E, gente, a solitude não é palavras. A conexão com Deus não são palavras. Silêncio. Você tem problema com silêncio? Por que muitas vezes a gente está em 3 pessoas ou 2 e às vezes não tem nada para falar? Mas por que a gente precisa arrumar algum assunto? E a gente não tem. Mas aí a gente lembra. Aí você viu aquela fulana? Então, né, menina? Você não queria falar nada. Não era para falar nada. Não tinha assunto. Mas você arruma porque não pode ficar em silêncio. Não pode ficar em silêncio do lado do outro. Por quê?
Ah lá, ele está me vendo. Ele está lá, ali, ó, gritando. Ele não fica em silêncio. Ele não fica. Por que que a gente tem que ter, não pode ter um silêncio para que Deus possa entrar, fazer a conexão dele conosco? Por quê? Por que que a gente precisa arrumar alguma coisa para falar? Por que que quando eu vou, hoje eu não vou mais, né, assim, na casa da minha mãe, né? Mas por que que quando eu vou na casa de alguém, eu vou na casa da minha mãe, ou quando eu vou tomar café com alguém, gente, às vezes não tem assunto, mas é só a presença. Por que que eu não posso ficar ali do lado, sem falar nada? Por que tem que falar alguma coisa? E aí você arruma uma história, aí você arruma uma fofoca, aí você arruma alguma coisa que está desagradando, aí você arruma alguma coisa, porque não consegue ficar em silêncio. Falta treinar isso aqui, ó. Falta treinar a solitude. Natália, eu acho que eu treinei a solitude com você domingo. Acho que foi isso. Gente, eu tranquei a Natália naquela sala, domingo. Era para fazer uma surpresa. E ela ia sair de Bíblia. Eu esqueci dela lá. E não avisei ninguém. Me deram 2 crianças pequenas. E eu falei, tá, deixa comigo. Subi com as crianças pequenas. Aqui, tô aqui, tô aqui. E de repente eu tô olhando, tá faltando alguma coisa. E eu tô aqui, tô aqui. Daqui a pouco, todo mundo chamando, vai, vai. E eu olhando, vai o quê? Vai, vai. Daqui a pouco a Natália aparece e eu, ué, agora? Aí que eu lembrei da Natália. Estava presa lá, eu prendi. Sabe, é esse tempo, mas você não ficou brava, né? Você pensou lá dentro, não pensou? Aí, tá vendo? Poderia ter saído lá brava, né, comigo. Mas, voltando aqui, falta para nós treinar a solitude. Gente, quer aprender com o silêncio? Lê Provérbios. Provérbios vai te ensinar sobre solitude. Salomão tem toda a sabedoria do silêncio. Salomão é o que mais nos ensina sobre silêncio. Abre lá, põe aí Provérbios 15. Põe aí para mim. Deixa eu só ver aqui onde é que eu separei ele aqui. Aí que a gente já acha já. Achei aqui, ó. O coração que sabe... Também. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E aí, 15, 14, ó. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Quer dizer, quem fala demais, quem precisa estar o tempo todo falando, o tempo todo falando, precisa falar. Não tem esse momento de parar. Gente, o silêncio, ele é uma ferramenta. E Salomão, ele compreendia muito bem isso. Ele compreendia essa ferramenta. Porque essa ferramenta, ela é essencial. Ela é a essência para que o contato com Deus seja pleno. E para que as respostas que você quer, elas cheguem. Porque a resposta sempre chega. O problema é que nós estamos falando tanto, e não é falando palavras. Os pensamentos, e pensa. Como que Deus vai te responder se você mesmo já está buscando a resposta? Para a glória depois ser tua? Não. A palavra diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Ele não dá. Então, o silêncio mental,
Porque para lá, fechar a boca, eu sei que não é tão fácil. Mas eu acho que é mais fácil do que a mente. A boca é mais fácil fechar. Você fecha a boca, mas a cabeça fica. E fica, e fica, e fica, e fica, né? E a cabeça não para. E tudo que vê já tem uma ideia. Tudo que vê já pensa em alguma coisa. E geralmente pensa para as coisas erradas, pensa em coisas más. Mas o que você precisa? Treinar a solitude. Você está aí no seu lugar e você pode estar treinando a solitude. Você pode treinar a solitude. A resolução dos nossos problemas, vem na hora em que você está em solitude. Não há batalha no barulho. Aliás, não tem milagre, não tem vitória na batalha no meio do barulho. A vitória só vem, a batalha só é conquistada, só é derrotada no silêncio. No silêncio. Mas para isso você precisa ter uma conexão. É o tempo todo conectado, sabe, ligado. Antigamente na Assembleia de Deus, na mesma fiação, sabe? A gente achava isso uma bobeira, mas eles estavam certos, eles estão certos. É na mesma fiação, sabe? Conectados. Mas tudo nos desconecta. Eu vou ficar lá no meu quarto, eu vou fazer uns 5 minutos de silêncio, eu vou lá para o meu quarto. Vou para lá. Mas leva o celular. Não adianta. Está conectado com ele. Conectado é longe de celular. É longe de tudo. É você com você. É você com você. Você precisa ter esse tempo. E mais uma vez eu falo. É treino. É treino. É treino. Não adianta. Não adianta. Achar que porque você ficou 5 minutos sozinho, sentei lá no sofá, fiquei 5 minutos pensando. É isso, pronto, tá certo. Já veio a resposta. Não é assim. Não é mecânico. É essência. É a essência. E o ser humano tem essa essência. Porque Deus está dentro da gente. Ele está aqui. E quando você sente que Ele está fora? Quando você está ligado demais nas outras coisas. E eu vejo Jesus fazendo isso o tempo todo. Lá na mulher adúltera. Quando veio para resolver o problema daquela mulher. Ele podia ter, sabe, já usado a lei, podia já ter usado a divindade dele, ele podia ter feito do jeito, sabe? Mas não. Ele foi pensar. Ele baixou ali e foi escrever na areia. Gente, a mulher está ali, sendo apedrejada, pelada, sendo maltratada ali. Você vai pensar em escrever na areia? Você vai pensar ali, ficar lá, pegando pedra? Você vai pensar em fazer isso? Pois ele fez. Ele entrou nisso aqui, ó, na solitude. Aquele momento foi um momento de solitude. Quando as pessoas te ofendem, quando as pessoas te olham torto, quando as pessoas inventam histórias sobre você, o que é que você faz? Cara feia, responde, amaldiçoa. O que é que você faz? Você vai escrever na areia? Vai? Eu tenho medo de balançar a cabeça. Você vai escrever na areia, gente? Poxa vida. A pessoa... Você tem que contar até 10, até 30, até não sei quanto. E aí? E aí lá no Getsemane, o que aconteceu? Poxa vida, ele vai lá, sabe tudo que vai passar.
E aí chega um momento e ele sobe para ter essa oração, para ter essa conexão com Deus. E aí ele vê todo o sofrimento dele. E mais uma vez, ele está só. Ele vai para um momento, ele e Deus. E ali ele pede para sair, pede para deixar ele de lado, mas, se for possível, afasta, mas não é possível, não dá. Então, eis-me aqui. Então, eu volto. Mas aí ele volta com uma autoconfiança, mas aí ele volta tão forte, porque ali naquele momento foi o momento mesmo de chorar. Foi o momento mesmo de conversar com o pai e pedir. Pai, dá um jeito aí, eu acho que não vou aguentar. Mas ali nessa conexão que ele teve com Deus, ele saiu dali tão forte, que aí ele passou por toda aquela tortura, calado. Se ele não tivesse feito essa conexão, ele não teria sido tão forte como ele foi. Aguentado tudo o que ele passou. Mas ele precisou desse momento para sair de lá com autoconfiança, sabendo o que ele ia fazer, sabendo da missão dele. Por isso, Aline, que eu não fico... Você viu o que eu falei? Todinha com aquele olhar daquele gatinho. Por quê? Porque eu sei qual é a minha missão. E quando às vezes acontece de eu não querer vir, de eu não querer fazer, eu vou para cá. Arrumo um canto. Ou às vezes eu estou aqui. Quantas vezes eu já não tive momentos de solitude, sentada aqui. Aqui, sentada aqui. Um momento de quieta. E é engraçado que as pessoas, quando te conhecem, Lucas, né? As pessoas fazem assim: você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Não, estou quieta. Mas você está bem mesmo? Estou quieta. Eu estou no meu momento de conexão. Porque se eu não tiver esse momento, eu vou sair daqui e não volto mais. Então eu preciso disso. Porque eu não quero, Isabela, entrar no sentimento de solidão. Porque se eu entrar no momento de solidão, para sair, eu vou me arrebentar. Eu vou começar a trazer dores. Eu vou trazer tristezas. Eu vou trazer o passado comigo. E eu já disse, passado resolvido, futuro garantido. O meu futuro já está garantido. Eu não tenho mais esse passado para resolver. Já está resolvido. E quando ele quer aparecer, já está resolvido. Respiro, como meu pai me ensinava. E aí eu começo a ouvir vozes. Eu começo a ouvir aqui o louvor. E eu não vou só cantar. Eu vou sentir esse louvor. É diferente. É diferente estar aqui e cantar do que sentir. Sabe? Quando você está aqui, nesse altar, você está aqui cantando, você está preparando, sabe, vocês do Ministério Louvor, você está preparando esse ambiente aqui para que Deus, para que essas pessoas que estão aí tenham uma conexão, para que essas pessoas que estão aqui, elas tenham esse momento de solitude. Porque ela pode ter um momento de solitude dela aqui. E ela ter essa conexão com Deus. E ela conseguir ouvir a voz de Deus. Mas para isso, você que está aqui, você também tem que ter essa conexão. Você tem que já ter tido esse momento de solitude. De conversa. Para quê? Para que Deus se derrame. Por que tem muitas vezes que Deus parece que se apresenta mais, né? Parece que a gente não fala, nossa, o culto hoje. Não deveria ser assim, o culto hoje.
Deveria ser todos os dias o culto hoje. Deveria ser sempre. Essa solitude, sabe, deveria existir de uma tal maneira que a conexão com Deus fosse todos os momentos, fossem todos os louvores, todos os cultos. Mas o que falta é a gente treinar isso. Sabe por quê? A Bíblia fala que o coração... Vê Mateus 12:3 aí, 12:34. Que a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? Todo mundo já ouviu isso. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que quando a gente... Hoje, né? Hoje eu penso assim. Por isso que quando às vezes as pessoas me ofendem ou eu fico sabendo, porque a gente sempre fica sabendo, né? Que alguém falou de mim, eu falo, é porque o coração dela está cheio disso. O coração dela está cheio disso. A qualidade do que está dentro do coração dela é de pensamentos e ações terríveis. Porque se a qualidade de pensamentos que está dentro do coração dela e de ações fossem boas, ela não falaria isso. Então ela só está falando isso porque a boca dela está cheia. O coração dela está cheio disso. E da boca dela você vai esperar que saia o quê? Uma boca que sai coisas negativas, é porque a mente dela está cheia de coisas negativas. Pois as ações e os pensamentos que estão dentro da nossa mente, elas saem em forma de palavras. Então quem mente, o coração dela está cheio de mentira. E aí toma cuidado. Porque quem é o pai da mentira? Que nem diz o pastor, o Rabudo. Ele falava isso. Eu não sei se ele ainda fala, porque faz tempo que eu não te vejo pregar. Só nas lives, só nos vídeos. Faz tempo que eu não te vejo. Mas também eu só fico na sala, né? E aí, gente, o que acontece? O coração está cheio de palavras mentirosas. A mente está cheia de ações mentirosas. Vai sair isso. Fofoqueira. Quem é fofoqueira? O que está cheio dentro do coração dela? Fofoca. Só sabe falar dos outros. Tudo que o outro fala, eu preciso falar. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Qualquer coisa nunca está bom. Espera aí. Calma aí. Seus pensamentos e as suas ações estão se transformando em palavras. Conversa com uma pessoa reclamona, as ações e os pensamentos dela são de reclamações. As ações dela são de autossuficiência. Porque ela reclama, porque ela é melhor que os outros. Pelo menos ela se acha. Então ela reclama de tudo. Então toma cuidado com isso. Porque as suas ações, os seus pensamentos se transformam em palavras. Agora, comece a praticar a solitude. Para ver se os seus pensamentos e as suas ações, elas não serão transformadas. Gente, Jesus, na oração eu até falei, Jesus não vem para melhorar a nossa vida. Ele não veio para melhorar. Sabe? Muita gente aceita Jesus, quer caminhar com Jesus para melhorar a minha vida, para melhorar a vida. Para me dar uma casa nova, para me dar um carro novo, para me dar uma esposa, um marido. Mas ele não veio para isso. Se você está aqui nessa terra achando que ele só veio para isso, isso aí, elas correrão atrás de você como nós cantamos o mês passado inteirinho. Como nós falamos de finanças o mês passado. Se você está pensando que ele só veio para isso, olha, lamento, não será assim. E eu falo para você, te dou um conselho, para, respira, começa a pensar nos conceitos novamente. Porque Jesus, ele não veio para melhorar a sua vida. O que ele veio é para transformar a sua vida. Ele vai transformar.
É para isso. Eu, pessoa briguenta, irritada, não parece, né? Mas já fui. Autossuficiente, achando que a vida era o hoje, achando que eu superava todas as expectativas de todo mundo. Se Jesus viesse só para melhorar isso em mim, gente, eu já tinha morrido. Mas não, ele veio para transformar. E transformar é mudar todo o seu caráter. É mudar tudo aquilo que você acha que é bom, mas que não é da vontade de Deus. O que é a vontade dele? Qual é a vontade de Deus? É essa que você tem que estar preocupado. É com essa. Mas, realmente, quem é que quer que Deus faça do jeito dele? A vontade dele. Quem é que quer? Quem é que quer? E se a vontade dele não é nada do que você quer? E aí? Porque a gente pensa que a vontade de Deus é aquilo que eu já planejei na minha mente. Aquilo que eu já planejei como eu quero o meu futuro. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Só que nós não determinamos nada. Nada. Se nós determinássemos alguma coisa, não precisava de Deus. A gente não determina o emprego que eu quero. Não, eu não determino o marido que eu quero. Assim que eu não determino. Eu coloco os meus desejos para Deus. E aí Deus vai avaliar se é da vontade dele. Se é isso mesmo. Se isso é necessário para você. Então, sabe, porque a gente fica muito nisso de determinar o que Deus deve fazer com a gente. Sabe o que a gente faz com Deus? A gente põe ele embaixo e a gente fica superior. A gente toma uma superioridade e deixa Deus mais para baixo. E não é assim. A vontade dele é que é a superior. Então que nós possamos... Eu tenho que ficar de olho naquele relógio ali. Ele é rápido. Então nós temos que aprender sobre solitude. E nós teremos esse mês inteirinho. Porque dezembro está chegando. E aí chega lá no final de dezembro, você vai orar. E você vai pedir um ano melhor. E aí janeiro chega e você faz um monte de projetos. E você determina um monte de coisa que vai acontecer no próximo ano. Mas você não teve nenhum momento de solitude, de tete a tete com Deus, para saber se esses projetos é da vontade dele. Se é isso mesmo que ele quer para o próximo ano. Por isso que muitos de nós projetamos lá em dezembro, né, que nem o ano passado, e não acontece nada no ano. E não acontece nada. Por quê? Porque não conversamos. Quando eu falei lá que eu fiquei na dúvida, que eu fiquei assim, nossa Deus, mas está tudo tão calmo. O projeto das crianças, mas está tudo tão calmo, está tudo assim, né? Acontecendo maravilhosamente bem. Quando eu disse isso, é porque eu estava tendo, Deus, eu preciso ter um momento aí com o Senhor, sabe? Eu preciso ter esse momento para saber se é isso mesmo que está acontecendo, se é mesmo do Senhor. E a resposta veio no mesmo dia. Pegou fogo ali, pegou fogo aqui, tiraram coisa daqui. Foi várias respostas. E aí eu falei, é assim.
Aí muitos questionam, muitos, né? Eu ouvi, gente, alguém me contou. Mas a pastora falou que para as coisas serem de Deus tem que dar tudo errado. Não, não é dar tudo errado. Não é dar tudo errado. Porque não deu nada errado. Mas são os desafios. Aí o Vitor até contou uma coisa que ele falou para mim aí. Que o inimigo nunca fica satisfeito, e não mesmo. Quando alguém toma alguma coisa do terreno dele. E eu estou tomando crianças do terreno do inimigo. Eu estou naquele bairro tomando crianças que estão na mão do inimigo. Eu estou aqui tomando crianças que o inimigo está querendo roubar. Eu estou tomando pastores. Eu estou tomando pastores que o inimigo sabe que tem promessa e que ele não quer deixar que essa promessa se cumpra. E eu estou tomando. Então, quando as coisas é de Deus, o inimigo vem mesmo para querer reivindicar. É meu, você vai tomar? Vou, porque não é seu, é de Deus. É de Deus. Então, que nós possamos essa noite aprender sobre a solitude. E tem muito mais coisa a falar. E eu sei que esse mês vai ser só de ensino, para que você em dezembro, e eu quero ver o ano que vem, sabe, todo o projeto que você fizer em dezembro, para o ano que vem, para 2024, eu quero ver em 2024 acontecendo. Porque quando eu saí da Solid Rock e disse, Deus está me tirando porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito em 2023. E o projeto era Igreja da Criança. E ele aconteceu, e ele está acontecendo. Mas isso, solitude. Solitude. Não vem falar para mim que você não tem tempo. Quem faz o tempo é você. Todos nós temos tempo, sim. Eu não tenho tempo, você não sabe, minha vida é corrida. Sei. Eu também tenho uma vida corrida. Eu também limpo casa. Eu faço faxina. Eu visito minha mãe numa clínica. Eu tenho também uma vida corrida. Mas eu tenho tempo. Sabe, você fala que não tem tempo, mas sabe, se eu falar para você quantas curtidas você deu num vídeo hoje, eu tenho certeza que não foi uma. Então você teve tempo de curtir um vídeo. Para ver um vídeo, você pelo menos ficou uns 5 minutos lá. Para curtir ele. O TikTok é quantos minutos? 3 minutos, né? Você teve tempo. Por que não tem um tempo de solitude? Por que não tem um tempo de solitude? Desligando tudo, tirando. Por que não tem esse tempo? No banheiro, na hora de tomar banho. Olha um tempo de solitude. Debaixo do chuveiro, que é um lugar melhor. Agora, tem gente que não pode porque gasta água, vai ter que pagar a conta, e aí começa a pensar nas contas que tem para pagar. Aí também não quer. Você faz o seu tempo. O tempo de solitude é seu. E aí, Jesus, voltando aqui só mais um pedacinho e a gente acaba. E aí Jesus, sabendo que as multidões, ao ouvirem falar disso, né, ouvir sair de lá, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus voltou, ele saiu do barco e viu tão grande multidão. Então ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ele volta do deserto.
ele volta confiante, mesmo triste, talvez mesmo indignado com a morte de João. Ele volta para a multidão que está esperando ele. Ele volta, entra no barco e ali ele vai falar com a multidão. E ele vê, ele sente aquilo, ele sente esse pessoal. Eu não posso ficar triste aqui assim, desse jeito. Sabe? Gente, eu não posso ficar com essa cara aqui. Olha, tem pessoas aí, não, eu preciso cantar o melhor louvor. Tem pessoas aqui esperando. Doentes, precisando ser curadas. Não, eu quebrei o pau lá em casa. Não, mas eu tenho que vir. Não. Eu tenho que vir cantar. Eu tenho que vir adorar. Tem pessoas aqui doentes. Tem pessoas querendo ouvir o melhor louvor, porque o louvor vai tocar elas hoje. Né, Aline? Tem pessoas que precisam. Não. Peraí. Eu tenho que dar o melhor de mim. Sabe? É essa conexão. É essa solitude. É isso. Então que hoje, te pergunto mais uma vez, para concluir. Porque Jesus fez isso. Voltou lá para a multidão, olhou e curou. E fez a missão dele. E aí, para concluir, te pergunto mais uma vez. Você tem problema com o silêncio? Você ainda vai ter problema com o silêncio? Pratica. Ensina teus filhos o caminho que devem andar. Pratica. Fecha teus olhos. Abaixa a sua cabeça. E preste atenção. Tenha o seu momento de solitude agora. Fique calmo. Ouça o som que você não ouvia. Porque tem um som. O som do silêncio.